Adélia Prado, Poesia Reunida, editora Siciliano, ano de publicação 1991. E de felicidade, porque a poesia ela dá alegria, ela dá consolo, conforta, ela é um dado da natureza. Eu considero o fenômeno poético como se fosse assim, montanha, mar, vegetação, pessoas. Ela é um dado cósmico, ela está aí. E durante toda a minha vida, quando é tocada pelo fenômeno, né, que nós chamamos poesia, e a gente sempre à procura de o que é isso, que fenômeno é esse? E de todas as definições de poesia que eu conheci até hoje, a que mais casou com aquilo que eu intuía sem saber articular é uma definição de Novalis que fala: a poesia é a revelação do real. Isso é uma coisa assustadora, porque há um preconceito, às vezes até escolar, até social, de que um salão de poesia, um sarau de poesia, é sempre uma coisa muito amena, né? Muito doce, muito refrescante, como se diz, para tornar a vida mais agradável. De fato, ela torna, mas ela não é isso. Ela não existe para isso. Então, falar a poesia é a emoção revivida na tranquilidade. Então, isso é muito verdadeiro, mas falar que ela revela o real para nós é uma coisa muito séria. Eu fiquei muito abalada e, ao mesmo tempo, muito feliz de ser a melhor definição de poesia. E o que fenômeno é esse? É uma coisa para os poetas, para depois a gente ler? Não. A poesia é um acontecimento humano, cósmico, que não tem uma explicação lógica por que ela existe, por que ela acontece. E a experiência, eu fui ligar uma coisa com a outra depois de adulta, e depois de poder articular o que é que eu sentia desde sempre, e que nós todos sentimos, não é privilégio de quem escreve, mas todos nós sentimos isso. A poesia ela é uma sensação de estranhamento e de beleza diante de qualquer coisa que seja. Objeto, animais, pessoas, acontecimentos, sensações. Quando alguma coisa te provoca estranhamento e uma sensação de conforto e de beleza, você está experimentando a poesia. A gente está tendo uma experiência poética que é, ao mesmo tempo, religiosa. Por que religiosa? Se os ateus também escrevem poesia, se os agnósticos escrevem poesia, se os não crentes também fazem poesia, com o mesmo efeito, por que ela é religiosa? Eu tenho uma convicção de que ela é religiosa, é uma experiência religiosa, porque quando você está diante dessa emoção, tomado por um sentimento de beleza, de susto, de estranhamento diante de alguma coisa, esse belo susto religa você a um centro que é significativo, de sentido. De repente, as coisas têm sentido, a vida tem sentido. Está diante de mim algo que me dá essa sensação. Eu não posso provar isso, não é uma coisa que eu parto em laboratório e estudo essas partes. É uma experiência de
inteireza. Você fica inteiro e feliz. E às vezes você chora. Tal é a qualidade da beleza daquela experiência. Onde? Qual é essa coisa maravilhosa que você experimenta, que você fala, que maravilha? Pode ser uma pedra. O Drummond tem um célebre poema dele, né? Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. E ele continua, jamais me esquecerei deste acontecimento. No fundo das minhas retinas tão fatigadas, tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. O poema é só isso. E foi a única coisa que ele achou para dizer do estranhamento dele diante de uma coisa, de um ser que eu chamo pedra. É como se ele tivesse visto a natureza, a qualidade íntima daquele objeto, daquele ser que nós chamamos pedra. Então, o olhar dele se abriu para o real de um objeto, que eu falo pedra, podia ser água, podia ser árvore, podia ser gente, que provoca uma emoção de... Eu fico inteiro, religado, no centro que me dá sentido e significação. Esse é o único... não posso falar a arte não tem função, porque ela não serve para nada, ela é isso. Então, se eu falo, para que ela serve? É para me provocar, para me dar a oportunidade de ter uma experiência de beleza e de religação. E qualquer religião, as grandes religiões, o que elas propõem e o que elas oferecem? Um sentimento de pertença a alguma coisa. E essa alguma coisa é sempre maior que eu, é melhor que eu, é mais jovem que eu, é eterna. Ela está fora do tempo e me dá esse descanso. Então, quando eu tenho uma experiência religiosa, é a mesma sensação diante da experiência poética. E é religioso para mim, para o ateu, para o descrente. Ainda que eu professe uma nova teoria, ela provoca isso em mim. Tem um poema de Drummond, e ele dizia, eu sou agnóstico, eu não sei se tem, se não tem, eu sou agnóstico, a pessoa que vive permanentemente em dúvida quanto à certeza do eterno e do infinito. E tem um poema dele sobre aquela portada de Aleijadinho, na igreja de São Francisco, em Ouro Preto. O poema é impressionante. Ao final, ele fala assim, Senhor, mas eu estou falando de maneira grosseira, ele fala, é covardia fazer isso comigo. Quer dizer, eu não quero crer, mas está bonito demais. Então, pela via da beleza, não estou falando da boniteza, pela via do belo, da beleza, é uma comoção. Eu acho que nessa hora ele fez um ato de fé, como nós todos fazemos, até inconscientemente, porque é algo muito maior que nós, é mais poderoso, ele atrai, ele me agarra. É por isso que a pessoa, quando tem ou uma formação ou uma escolha muito racional, muito lógica da vida, ela tem dificuldade com a poesia. Por quê? Porque ela é emoção pura, eu fico sem ação, eu não tenho poder diante da beleza. Então, e eu quero controlar a minha vida. Não, vê lá, o que é isso? Não gosto de poesia, eu não gosto de cinema, eu não gosto de arte, porque a arte supõe uma humildade radical da minha parte. Então, eu só posso concluir que é algo divino mesmo. Eu não tenho a quem atribuir isso, não é a mim. Então, quando eu vi a pessoa física do Drummond pela primeira vez, aquele mineirozinho franzino, eu tive dificuldade em associá-lo com os poemas dele. Eu falei, não é possível, ele produz isso.
né? Uma Dona Maria que nem eu também está fazendo poesia. O que é isso? Que coisa incômoda, incomoda. Às vezes é chato, antipático, porque está me perturbando, me perturba a beleza. E a beleza está aí, né? O poeta não é, a gente fala os criadores, mas a gente fala de maneira exagerada. Ninguém cria a beleza. Ela vem da terceira margem da alma, né? Como diria o Guimarães Rosa, se fosse ele que estivesse falando isso. É de um lugar maior que eu. E pede da minha parte uma reverência, quer dizer, um assentimento. Eu tenho que falar sim. Então, o maior inimigo da arte é o orgulho, né? Porque ela é como criança, ela manda em mim. Ela é ela mesma, na sua inteireza. Então, é nesse sentido que a gente fala que a experiência religiosa e a experiência poética são as mesmas experiências. Basta prestar atenção na linguagem. Os místicos escrevem em poesia sobre a experiência que eles tiveram, porque não há outra linguagem capaz de suportar a magnitude da experiência. Então, é nesse sentido que eu falo, e nesse sentido também que eu tenho uma convicção profunda que ela é uma via de conhecimento. É uma via de conhecimento melhor do que a científica, porque a ciência, e melhor do que a filosófica também, porque a filosofia define, especula, tem os seus silogismos, suas consequências do raciocínio, e a física vai até onde ela pode e fala, isso é um átomo, isso é uma partícula, isso é aquilo, mas a admiração que um átomo me provoca, a ciência não pode explicar, só a poesia pode, só a arte pode fazer isso. Eu estou falando poesia... Obrigada. Eu estou falando poesia, mas não apenas a poesia, não apenas o poema que está no livro, mas a poesia que se instala nos verdadeiros filmes, na música, na pintura, na dança, no teatro. Eu gosto que eu falo, às vezes é no último ato do teatro que esse susto acontece, e eu falo, mas que coisa boa que foi essa peça. E se ele tiver ótimo cenário, ótimos atores, ótimo figurino, e esse susto não acontecer, você fala, foi muito bem montada a peça, mas não comove você, não toca as entranhas do coração. A poesia é feita para a sensibilidade. Então, é só essa palavrinha sobre o que eu acho que é poesia, e vamos a ela, né? Vamos ver se vocês concordam ouvindo o que vão ouvir. Eu vou ler um pouquinho e depois a gente pode conversar. Momento. Enquanto eu fiquei alegre, permaneceram um bule azul com descascado no bico, uma garrafa de pimenta pelo meio, um latido e um céu limpíssimo com recém-feitas estrelas. Resistiram nos seus lugares, em seus ofícios, constituindo um mundo para mim. Anteparo para o que foi um acometimento. Súbito, é bom ter um corpo para rir e sacudir a cabeça. A vida é mais tempo alegre do que triste. Melhor é ser. Metamorfose. Foi assim que meu pai me disse uma vez:
Você anda feito cavalo velho procurando grota. As cigarras atrelavam as patas nos troncos e zuniam com decisão seus chiados. As árvores cantavam no quintal, refolhadas de novíssimo verde. Arregacei as narinas e fui pastar com a minha cabeça minúscula. O que mais quente e amarelo pode ser era o sol, um dia de pura luz. Mugi entre as vacas. Antediluviana, sei de moitas, água que achei e bebi. Na volta, sacudi pescoço e rabo. Só 2 sinais restaram. Um modo guloso de cheirar os verdes, um modo de pisar só casco e pedras. Explicação de poesia sem ninguém pedir. Um trem de ferro é uma coisa mecânica, mas atravessa a noite, a madrugada, o dia. Atravessou minha vida, virou só sentimento. Solo de clarineta. As pétalas da flor seca, a sempre viva do que mais gosto em flor. Do seu grego existir de boniteza, sua certa alegria. É preciso ter morrido uma vez e desejado o que sobre as lápides está escrito de repouso e descanso, para amar seu duro odor de retrato longínquo, seu mano conter-se. As severas. Endecha. Embora a velha roseira insista neste agosto e confirmem o recomeço essas mulheres grávidas, eu sofro de um cansaço intermitente como certas febres. Me acontece lavar os cabelos e ir secá-los ao sol desavisada. Ocorre até que eu cante, mas pousa na canção a negra ave e eu desafino rouca em descompasso, uma perna mais curta, a ausência ocupando todos os meus cômodos, a lembrança endurecida no cristal de uma pedra na uretra. Um homem doente faz a oração da manhã. Pelo sinal da Santa Cruz, chegue até vós meu ventre dilatado e vos comova, Senhor, meu mal sem cura. Inauguro o dia, eu que a meu crédito explico que passei em claro a treva da noite. Escutei, e é quando às vezes descanso, vozes de há mais de 30 anos. Vi no meio da noite nesgas claríssimas de sol. Minha mãe falou, enxotei gatos lambendo o prato da minha infância. Livrai-me de lançar contra vós a tristeza do meu corpo e seu apodrecimento cuidadoso. Mas desabafo dizendo que irado amor vós tendes. Tem piedade de mim. Tem piedade de mim pelo sinal da vossa cruz que faço na testa, na boca, no coração. Da ponta dos pés à cabeça, de palma a palma da mão. Reza para as 4 almas de Fernando Pessoa. Da belíssima ode à noite antiga, resulta que eu entendo, limpo de esforço e vaidade, se nos fosse possível. Da oração verdadeira nasce a força. Ninguém se cansa de bondade e avencas.
Os rebanhos guardados guardam o homem. Todos que estamos vivos morreremos. Não é para entender que nós pensamos, é para sermos perdoados. Pai nosso, Criador da noite, do sonho, do meu poder sobre os bois, eis-me, eis-me. Endecha das Três Irmãs. As três irmãs conversavam em binário lentíssimo. A mais nova disse: "Tenho um abafamento aqui", e pôs a mão no peito. A do meio disse: "Sei fazer umas cosquinhas". A mais velha disse: "Faço 40 anos já". A mais nova tem a moda de chorar no quintal. A do meio está grávida. A mais cruel se enterneceu por plantas. "Nosso pai morreu", diz a primeira. "Nossa mãe morreu", diz a segunda. "Somos 3 órfãs", diz a terceira. "Vou recolher a roupa no quintal", fala a primeira. "Será que chove?", fala a segunda. "Já viram minhas sempre vivas?", falou a terceira, a de coração duro, e soluçou. Quando a chuva caiu, ninguém ouviu os 3 choros dentro da casa fechada. Tarja. A revista de Santo Antônio tem uma seção que eu não perco, A Sombra da Cruz, onde se recomenda a oração dos leitores às almas dos assinantes. Vinícius Ferreira Bernardes, Carmópolis de Minas. Mozart Pereira Gentil, Lavras. Judite Abdala Maia, Perdões. Arnaldo Bressani Costa, Jundiaí. Paulo Antônio Fernandes, São Sebastião do Oeste. João Antônio Correia, Divinópolis. O nome das pessoas e o de seus lugares, registrados na página encimada por uma cruz de pontas arredondadas, eu acho bonito sempre. É necrofilia não, é simpatia. Dor que aos domingos me adula, assula um galo o gosto da melancolia. Raimunda Lázara de Jesus, Itaguara. Esta, uma vez, pegando um trem, disse assim: "O Mazarope dá muita graça para nós, arrio dele demais". Ernestina Alvarenga Reis, Pirapora. É como um ramo de angélicas dentro de um quarto fechado. No domingo amarelo passa o chapéu florido. A poesia, a mais íntima, é serva da esperança. Para tambor e voz. Viola, violeta, violenta, violada, óbvia vertigem, caustão claro, claustro, lápides quentes sobre restos podres, um resto de café na xícara e mosca. Todos fazem um poema Carlos Drummond de Andrade. Enquanto punha o vestido azul com margaridas amarelas e esticava os cabelos para trás, a mulher falou alto: "É isto! Eu tenho inveja de Carlos Drummond de Andrade, apesar de nossas extraordinárias semelhanças." E decifrou o incômodo do seu existir junto com o dele. "Vamos ambos à enciclopédia", seguiu dizendo, "a cata de Constituição, e paramos em clematite, flor lilás de ingênuo desenho que ama desabrochar nas sebes europeias. Temos terrores noturnos, diurnos desesperos,
e dias seguidos onde nada acontece. Comemos, bebemos e diante do nosso nome impresso temos nenhum orgulho. Por que esta lembrança não deixa? Uma vez, na Avenida Afonso Pena, um bêbado gritando: todo mundo aqui é um saco e tripas. Carlos é gauche. A mim, várias vezes disseram: não sabes ler a placa? É contramão. Um dia fizemos um verso tão perfeito que as pessoas começaram a rir. No entanto, persiste, a partir de mim, a raiva ensopitada quando citam seu nome e lhe dedicam poemas. Desta maneira, prezo meu caderno de versos, que é uma pergunta só, nem ao menos original. Por que não nasci eu um simples vagalume? Só a ponta de fina faca, o quisto da minha inveja, como aos mamões maduros se tiram os olhos podres. Eu sou poeta? Eu sou? Qualquer resposta verdadeira e poderei amá-lo. Disritmia. Os velhos cospem sem nenhuma destreza e os velocípedes atrapalham o trânsito no passeio. O poeta obscuro aguarda a crítica e lê seus versos às 3 vezes por dia, feito um monge com seu livro de horas. A escova ficou velha e não penteia. Neste exato momento, o que interessa são os cabelos desembaraçados. Entre as pernas geramos, e sobre isso se falará até o fim, sem que muitos entendam. Erótico é a alma. Se quiser, ponho agora a área na 4ª corda para me sentir clemente e apaziguada. O que entendo de Deus é sua ira. Não tenho outra maneira de dizer. As bolas contra a parede me desgostam, mas os meninos riem satisfeitos. Tarde como a de hoje vi centenas. Não sinto angústia, só uma espera ansiosa. Alguma coisa vai acontecer. Não existe o destino. Quem é premente é Deus.